Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho de vocês para a gente estudar mais um conteúdo dessa disciplina maravilhosa que é Educação Física. Vamos ver qual é a aula de hoje? Muito bem, nossa aula 22 com o objeto de conhecimento, ressignificação das práticas corporais para a construção do projeto de vida e o detalhamento, influências do contexto social que dificultam a vivência de práticas corporais, as lutas, voltadas ao bem-estar, à saúde e ao lazer. E aí, estão ansiosos por essa aula? Eu também estou. Então vamos lá começar? Muito bem, alunos, então vamos iniciar a nossa aula. Eu quero que vocês observem aqui o espaço onde eu estou. E aí, que lugar é esse? Vocês conhecem? Tenho certeza que sim. Pode ser que vocês não tenham visto, né, ao vivo e a cores, mas já conseguiram ver um vídeo, um filme ou até mesmo uma imagem no livro, né? Nós estamos aqui num espaço onde... O que será que acontece? Vamos já descobrir. Eu trouxe para vocês algumas perguntas. Observem aqui. Você sabe qual tipo de luta pode ser praticado nesse espaço que nós estamos? Então, como eu falei, vocês já devem ter visto em algum lugar, nós estamos num espaço onde acontecem vários tipos de lutas. A maioria chamadas de artes marciais. E aí, quais são as que vocês conhecem? Digam aí para mim, vão pensando. Vou falar aqui alguma para vocês, algumas, né? Nós temos o judô, nós temos o jiu-jitsu, o taekwondo, o aikido, MMA, boxe. E se a gente for estudar cada uma dessas lutas, nós vamos ver que cada uma delas tem o quê? As suas próprias características, começando pela questão da vestimenta. Mas quando a gente olha para o espaço de treino, para o espaço de luta, né, elas podem sim acontecer aqui nesse tatame. Interessante, né? E aí eu pergunto a vocês, já citei aqui algumas lutas para vocês, agora me respondam. Vocês acham que os equipamentos para a prática dessas lutas são acessíveis? O que vocês acham? Será que um kimono ali, né, para praticar o judô, ele é barato? Já digo para vocês que não, andei pesquisando, está na faixa aí de 250 para cima, dependendo aí do material, do fabricante. Então, a gente já sabe que o judô, né, não se torna tão acessível assim para todo mundo. E as outras lutas? As outras lutas também, todas elas necessitam aí de uma vestimenta especial ou específica, né, para o seu treino ou para o combate também. E aqui no finalzinho, você gostaria de experimentar alguma dessas lutas que eu falei para vocês? Tenho certeza que sim. Eu tenho vontade, né, de experimentar ali o judô e o aikido. Na verdade, o aikido eu já tive ali uma palhinha de como acontece, mas a gente sabe que cada luta precisa estudar bastante, até porque a gente começa ali pela sua história, pela sua criação. É interessante, né, a gente saber o porquê que aquela luta foi criada, com que objetivo, como foi que ajudou as pessoas naquela época e o que ela se transformou e vem se transformando até os dias de hoje, certo? Muito bem, então vocês já viram que hoje a nossa aula está focada para lutas. E vocês sabem o que significa a palavra luta, da onde se derivou e a sua definição? Se não sabem, não tem problema, porque nessa aula nós iremos falar sobre isso. Vamos lá então? Então observem aí, a palavra luta vem do latim, da palavra lucta, que significa combate de dois atletas corpo a corpo e sem armas. Essa é a primeira definição. Eu trouxe 4 definições para vocês.
Segunda definição, ação de combater com armas ou sem elas. Terceira definição, combate com ou sem armas entre pessoas ou grupos, gerando assim uma disputa. E na quarta definição, nós temos uma definição mais ampla. Observem aí. Disputas em que o oponente deve ser subjugado mediante técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. Então, observem aí que essa definição ela está mais completa, né? Está relacionada às técnicas e estratégias que você vai utilizar para vencer o seu oponente. E aí eu pergunto a vocês, será que a gente pode dizer que briga e luta é a mesma coisa? A gente sabe que não é a mesma coisa. Se vocês viram aí, na definição, é algo muito mais esportivo, tem ali as suas regras que devem ser seguidas, né? E é uma característica muito forte aí dentro das lutas, essa questão das técnicas, né? Das estratégias que você vai formar ali, desenvolver para vencer o seu oponente. Diferente da briga. O que é a briga? É a violência, né? Normalmente, a briga está relacionada somente à questão da violência, de tirar o sangue ou até mesmo a vida da outra pessoa, né? Então, a gente já sabe que luta tem aí toda uma definição, toda uma característica que define ela de forma mais esportiva, né? Realmente como uma arte marcial, certo? Mas e aí, vocês sabem por que surgiram as lutas? Será que surgiu ontem, surgiu hoje ou faz apenas algumas semanas? A gente já deve imaginar que a luta aí já surgiu há bastante tempo. Vamos ver aí alguns pontos desse surgimento das lutas. Observem. Primeiro, o instinto de sobrevivência. A gente sabe que lá, né, no tempo dos homens primitivos, eles precisavam ali se defender dos animais, né, dos animais ferozes. O que eles faziam? Eles lutavam. E às vezes até ali para defender o seu alimento e o seu território, o seu espaço ali de moradia com a sua família. Então, desse tempo a gente já conseguia perceber a presença da luta, não com essa definição toda que eu mostrei para vocês, mas já era a luta. Outra característica, né, que ela adquiriu durante o tempo, é essa questão da defesa e de ataque pessoal. Hoje a gente sabe que muitas lutas são utilizadas para isso, né? Para defesa e ataque pessoal, mas de forma o quê? De forma, como é que eu posso dizer para vocês? De uma forma tranquila, de uma forma com regras, né? Sem gerar essa questão da violência, tá bom? Prosseguindo, as lutas também já fazem parte aí das tradições culturais, religiosas e filosóficas. Se a gente for puxar todo o histórico falando sobre lutas, nós vamos verificar que existe muito essa questão da cultura, né? Da religiosidade e da filosofia envolvida, certo? Normalmente, elas estão a sua história está ligada aí a alguma questão relacionada à disciplina, a honra, então tudo isso já está ligado, interligado à cultura de um país, de uma cidade, de um povo como um todo, certo? Prosseguindo, as lutas também hoje são vistas como um treinamento militar e, por fim, como um exercício físico, que é o que a gente vê nos dias de hoje também, tá? Então, esses são alguns pontos dos motivos, né? São alguns motivos do surgimento das lutas. Prosseguindo, a gente já sabe que a luta ela é importante, porque vai contar a história, né, de um povo, de uma nação, vai representar uma cultura também. Mas será que é apenas isso? Não, tem outras importâncias aí inseridas, tá bom? Então, observem. Primeiro, por conta dos benefícios físicos, nós temos aí a melhora da condição física,
Isso aí não tem o que discutir, né? Quando a gente está falando que a luta pode ser transformada em um exercício físico, é claro que vai melhorar a nossa condição física, a gente vai ficar em forma, né? Vai criar uma resistência melhor. Prosseguindo, aumento da força e da resistência, isso é óbvio, né? A gente vai estar trabalhando ali os nossos músculos e o nosso corpo como um todo. Vai desenvolver a agilidade e a coordenação. Professora, é necessário? É necessário sim. É só vocês observarem. Vou pegar aqui como exemplo um combate ali de judô. Tem um momento que eles ficam parados ali, estudando as estratégias, mas quando eles aplicam o golpe é de uma forma muito rápida. Então, eles precisam ter aí a agilidade e a coordenação dos movimentos do seu corpo, certo? Prosseguindo, controle de peso é outro benefício físico bem importante para aquelas pessoas que precisam aí perder peso. Eu não gosto de musculação, eu não gosto de caminhar, eu não gosto de correr, eu não gosto de ginástica. A luta pode ser uma saída para você. A luta também exige bastante aí de um preparo físico, certo? Outro ponto, melhora da postura e do equilíbrio. Isso é verdade também. Para você lutar, você vai ter que condicionar o seu corpo. Esse condicionamento vai exigir que você tenha uma nova postura, não só na postura da questão física, mas uma postura na vida mesmo, na questão da alimentação, do descanso, dentre outros pontos que estão envolvidos, certo? Muito bem, esses são os benefícios físicos, mas existem outros benefícios. Isso mesmo, normalmente a pessoa acha que a luta só está trabalhando ali o físico, né? A corrida, o salto, não, vai trabalhar outros pontos também. Vamos ver que outros benefícios são esses? Olha aí, nós temos os benefícios mentais, esses aí são super importantes, principalmente por conta dessa vida corrida que a gente tem levado, né? Então, primeiro, redução do estresse, isso aí não é somente luta, tá? Mas a dança, a ginástica, dentre outras atividades, vai reduzir esses sintomas de estresse. Assim também como vai aumentar a sua autoconfiança, você vai se sentir mais confiante, mais poderoso, né? A sua autoestima vai lá em cima, então é bem importante. Outro ponto, disciplina e autocontrole, isso é verdade. Todas as pessoas que eu conheço que praticam lutas são pessoas muito disciplinadas e muito controladas, né? São pessoas que realmente sabem se portar. Então, a luta traz isso sim para a vida do seu praticante, a questão da disciplina, na organização da sua casa, na organização da sua vida cotidiana, do horário de acordar, de dormir, de se alimentar, né? Tudo isso a pessoa vai adquirindo aí com a prática da luta, certo? Prosseguindo, melhora da concentração e do foco. Isso mesmo, até porque algumas artes marciais, algumas lutas, elas precisam, né, todas, no geral, que você foque naquilo que você está fazendo, o movimento, que você estude bastante o movimento para executar ele da forma melhor possível, tá bom? Então, essa questão do foco, da concentração acontece. Vou contar um exemplo para vocês. Um tempo desse, eu tive a oportunidade de praticar aí o Kendo. Né? Talvez vocês não conheçam, é uma arte marcial, ela não é muito conhecida, mas pratiquei ali a parte do exercício físico mesmo. Exige muita concentração, são muitos movimentos de braço, de perna, né, do corpo, de uma forma lenta, mas que você precisa ali memorizar, então vai trabalhar essa questão do foco mesmo, assim como as outras lutas. Também já tive a oportunidade de ter a experiência ali no Aikido, também exige muita concentração na hora de fazer cada movimento, da respiração, então tudo isso é trabalhado dentro das lutas, certo? Muito bem, vamos ver aí outros benefícios. Ainda tem, professora? Tem muitos.
Vejam agora os benefícios sociais. Primeiro ponto, importantíssimo, socialização. Quando a gente vai fazer uma atividade física, um exercício físico, nós vamos socializar com outras pessoas. E a luta não é diferente. Vamos lembrar lá da definição? É o embate, é o combate entre duas pessoas ou grupos. Logo, nós temos aí outras pessoas envolvidas na atividade. E para a gente desenvolver da melhor forma possível, nós vamos ter que socializar com as outras pessoas, vamos ter que falar com as outras pessoas. Certo? Outro benefício, trabalho em equipe, muito bacana também. Isso faz com que a gente pense em equipe, resolva, né, solucione ali o trabalho em equipe. Outro ponto, respeito e ética. Quando você está ali praticando uma luta, uma arte marcial, você tem que ter total respeito, não só pelo seu oponente, mas pelo seu professor, pelo seu mestre, pelo espaço onde está acontecendo a luta. Também já participei, né, como assistindo alguns embates, alguns combates, e eu percebi que tem total respeito nessa questão da entrada no tatame, no dojo. Então, o respeito ele é em todos os sentidos, certo? Prosseguindo, habilidades de autodefesa. Isso não quer dizer que você vai sair batendo em todo mundo por aí. Não, você vai aprender a se defender, tá? Outro benefício social, resiliência e perseverança. E, por último, autoexpressão. Então, todos esses benefícios são muito importantes para o nosso dia a dia, né? Para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. Certo? Bom, vocês viram aí que são muitos e muitos benefícios, mas nem sempre a gente consegue ter acesso a esse tipo de atividade. Mas por que será? O que dificulta o nosso acesso às lutas, a praticar as lutas? Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, falta de incentivo e políticas públicas, isso acontece, né? A gente sabe que para algumas lutas, algumas artes marciais, elas serem ensinadas, a gente precisa de uma estrutura melhor, a gente precisa de um espaço, a gente precisa de uma vestimenta adequada, até porque é característica das artes marciais, é característica das lutas, né? A gente ter um espaço estruturado, um espaço adequado. Então, isso também dificulta, né? Olha só, acabei de falar para vocês a falta de infraestrutura adequada, a estigmatização de algumas lutas, mais uma vez. Normalmente, as pessoas que não são muito chegadas às lutas, acham que é só violência. Olha ali o MMA, olha ali o boxe, é só violência. E aí a pessoa acaba o quê? Tendo um preconceito, achando que aquilo ali não é importante. E a gente sabe que isso dificulta o crescimento dessas lutas, dessas artes marciais na nossa sociedade. Prosseguindo, falta de profissionais especializados. Como é algo muito específico, é necessário, né, que esses profissionais se especializem. Até porque, como é que você vai ensinar algo que você não sabe? Você precisa se especializar, precisa aí correr atrás dos mestres para que ele possa te ensinar as melhores técnicas e estratégias para ensinar os seus alunos, tá bom? Outro ponto, falta de representatividade e a estereotipização de gênero no esporte. Mais uma vez, muitas vezes a luta é vista como algo violento. Logo, quando se vê uma mulher praticando, né, o que acontece? As pessoas não dão muito valor, até dentro da luta, né, essa questão da participação da mulher não é bem vista porque acham que a luta é apenas para o gênero masculino, e a gente sabe que não. Nós temos aí grandes atletas que estão inseridas aí no mundo da luta e que trazem grandes resultados, né? A questão de premiações, de medalhas, então, infelizmente, isso ainda acontece, certo? Então, outro ponto, custo financeiro e de acesso, ou seja, falta os equipamentos adequados, as taxas de inscrições em academias ou clubes de aulas
com instrutores qualificados podem ser inacessíveis para muitas pessoas, ou seja, custam, né, caro. Então, isso também afasta aí as pessoas do conhecimento sobre as artes marciais e sobre as lutas. Então, todos esses pontos aí são pontos que dificultam, né, o crescimento das artes marciais, da prática das lutas por muitas pessoas. Bom, já que a gente está falando sobre luta, eu falei para vocês das lutas modernas, né? Das lutas das artes marciais, mas agora eu quero apresentar para vocês outro tipo de lutas. Observem aqui, aonde eu estou? Estou numa tribo indígena, né? Então, nós vamos falar agora sobre lutas corporais indígenas. Existe, vocês vão ter a oportunidade de conhecer 3 lutas corporais indígenas. Vamos lá? Primeiro, as lutas mais antigas praticadas no Brasil são as lutas indígenas. E elas têm um papel super importante dentro dos ritos e crenças indígenas, né? Elas são reveladas em disputas ritual comemorativas, ou seja, algumas dessas lutas elas são feitas ali dentro de um ritual, dentro de um momento comemorativo, como é o caso do ritual Quarupi, tá bom? Que vocês vão já ver. Na atualidade, ela pode ser realizada tanto por homens quanto por mulheres, tá? Antigamente não, era somente pelos homens. Em muitas dessas lutas, os lutadores eles pintam o seu corpo, é uma forma de preparar o corpo para o combate. E essas lutas estão inseridas nos Jogos Indígenas desde a primeira edição. Jogos indígenas? É isso mesmo. Assim como nós temos os Jogos Olímpicos de Verão, os Jogos Olímpicos de Inverno, também tem os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E é bem interessante, vale a pena vocês procurarem mais informações. Vamos então falar sobre as lutas agora. E a primeira que eu venho trazer para vocês é a luta chamada Uka-Uka. Observem aí. Essa luta, Uka-Uka, ela está presente em vários povos indígenas, entre eles os xinguanos, Bacairi, Camaiurais e os Chavantes. Essa luta ela é realizada como uma luta ritual, né, que é praticada durante o Quarupi e possui simbolismo competitivo também. O ritual Quarupi é o ritual de despedida dos mortos e encerramento do período de luto. E para essa luta é necessário o quê? Preparação. Então observem aí, os lutadores treinam todos os dias, eles arranham o seu corpo com dente de peixe-cachorro, ou seja, eles provocam aí alguns ferimentos, né? Depois eles passam ervas sobre o ferimento para ficarem mais fortes. E depois eles pintam seu corpo como forma de intimidar o seu adversário. Tem toda uma preparação, né? E quais são as regras dessa luta? Inicia quando o dono da luta caminha até o centro da arena e chama os adversários pelo nome, ou seja, o nome não é juiz, tá? É dono da luta. Então, ele vai chamar esses adversários para o centro da luta. Os lutadores se ajoelham e fixam o olhar um no outro, girando em círculo anti-horário até se agarrarem. E o objetivo qual é? É projetar o adversário ao chão. E eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre o Uka-Uka. Essa luta corporal indígena vem sendo introduzida em caráter experimental na formação de policiais militares do estado de São Paulo, no Brasil. A luta também vem sendo estudada por lutadores de artes marciais mistas, de maneira a aplicá-la em combates profissionais. Para vocês visualizarem melhor o Uka-Uka, eu trouxe um vídeo, observem. Muito bem, bem interessante, né? Vocês viram aí que o objetivo maior é projetar o adversário no chão, no solo. Prosseguindo, vamos conhecer outra luta, Aipenquit. Observem aí, essa luta está presente em vários povos indígenas, entre eles os Paracatejê Gavião, do Pará,
e dos Tapirapé e Chavante do Mato Grosso. O Aipenquit é praticado como modalidade de demonstração e também não existe um juiz, e sim o dono da luta. Observem as características. Os atletas iniciam a luta em pé. Cabe aos atletas reconhecer a derrota, vitória ou empate, ou seja, eles têm que ser honestos. O vencedor da luta ganha reconhecimento e respeito de todos. As mulheres não lutam, tá? E olha só essa regra interessante. Cunhados não podem lutar entre si, porque deve gerar ali uma certa confusão familiar, né? Acredito que seja isso. Olha só, após o combate, o vencedor abre os braços e dança em homenagem ao pirarucu em torno do seu oponente. Ou seja, tem toda essa simbologia. Venceu a luta, ele começa a imitar como se fosse um pirarucu em volta do seu oponente, né? Do oponente que foi derrotado. Observem o seguinte vídeo. Muito bem, faltou a dança, né? Mas acontece, viu? Vocês viram aí que também um objetivo maior desse combate é projetar o oponente ao solo, tá bom? Prosseguindo, a nossa terceira luta, olha o nome, Idijaçu. Essa luta é praticada pelos Carajás, também é praticada como uma modalidade de demonstração, ou seja, quando ocorre lá os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, ela serve mais como demonstração e não como competição, tá certo? É como se fosse a parte onde se mostra a cultura daquele povo. Não que o evento todo não demonstre a cultura, mas aquele momento da demonstração é somente para que as pessoas visualizem, né, de que forma ocorre, certo? Vamos então ver o que acontece aí durante a luta do Idijaçu. Olha só, os guerreiros iniciam a luta em pé, se agarrando pela cintura. O objetivo é derrubar o adversário no chão. O atleta vencedor abre os braços e dança em volta do oponente, cantando e imitando uma ave. Muito bem, então vocês já viram aí que uma das diferenças do Aipenquit para o Idijaçu é que lá no Aipenquit era o pirarucu e agora é uma ave, tá certo? Vamos ver o seguinte vídeo. Muito bem, mais uma vez, vocês viram aí que o objetivo maior é projetar o meu oponente ao solo, certo? Bom, essas foram as 3 lutas corporais indígenas, espero que vocês tenham gostado de conhecer. E eu tenho mais algumas informações para você que deseja aí praticar as lutas. Então, eu trouxe para vocês algumas dicas para iniciar a prática de lutas. Primeiro, pesquise diferentes estilos, veja o que você tem mais afinidade, tá? Respeite os limites do seu corpo, isso é importante. Procure sempre por profissionais qualificados, ou seja, que conheçam de fato o que eles estão ensinando. Use equipamentos e roupas adequadas para a prática da luta escolhida. Na hora da atividade, né, do treinamento, não esqueça de aquecer e alongar, é importante. Outro ponto importantíssimo, mantenha constância nos seus treinamentos, porque só assim você vai adquirir conhecimento e habilidade. E não esqueçam da nutrição, da hidratação e do descanso, pois eles são essenciais para a nossa vida. Então, para você que gostaria de praticar ou que quer praticar uma luta, uma arte marcial, siga essas dicas que eu tenho certeza que vocês vão conseguir ali achar a luta, a arte marcial que você vai ter mais afinidade.
Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a luta e a gente se encontra numa próxima oportunidade.